Então, pessoal, nesses dias eu estava refletindo sobre o que me fez parar de querer trabalhar para outras pessoas, de vender o meu tempo para as outras pessoas. E eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, basicamente, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que eu desisti do meu emprego depois de aprender essas três coisas que eu vou compartilhar com você aqui agora. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, né, para quem não me conhece, eu tenho aqui que contar a minha história, né, a minha história profissional. E eu, assim, sempre fui um aluno bom, né, que tirava boas notas e tal. E na época eu queria ser militar. Daí eu servi o quartel durante um ano. Depois eu vi que aquilo não era o que eu queria e eu fui para um emprego de CLT. Por quê? Porque eu queria passar em um concurso público. Na minha família, a maioria das pessoas são concursadas, então eu tive uma influência muito grande da minha família, dos meus amigos também, que falavam que concurso público era muito bom pela estabilidade. E daí eu perseguia esse sonho sempre. Eu não ligava com o emprego que eu estava, né? Eu trabalhava na CLT e eu trabalhava mais ali de telemarketing, né? Que era um emprego bem tranquilo por causa do horário, né? A gente trabalhava umas 6 horas por dia e eu teria tempo suficiente para, no tempo vago, estudar para concurso público. E para mim, naquele momento, era só o que importava. Daí o tempo foi passando e passando e eu não fui passando em concurso público nenhum, né? Eu estava começando a ficar desesperado e tal. Então eu quis uma coisa mais estável no meu trabalho e eu fiz ali um curso de vigilante. E depois eu fiz um curso de CFTV, né, que são aquelas pessoas, são aqueles seguranças que ficam monitorando câmeras de segurança. Né, eu consegui, né, uma vaga ali em uma empresa e eu fiquei por 3 anos ali. E enquanto eu estava ali, nesse serviço de segurança e tal, de CFTV, eu não fazia hora extra, né? Porque lá na empresa eles batiam muito nessa tecla, que se você quer subir de cargo, você tem que fazer hora extra. Só que eu não fazia porque o meu objetivo ali era estudar para concurso público. E daí eu acabei, né, até passando para um concurso de inspetor escolar. Foi no mesmo ano que eu casei, né? Só que assim, pessoal, eu nunca estive satisfeito, né, com a CLT e nem trabalhando como concursado. Por quê? Porque eu queria liberdade de tempo, liberdade geográfica, e isso os meus empregos anteriores, eles não davam. Até que aconteceu aí uma situação em que todo mundo teve que ficar em casa por causa daquela doença, daquele vírus, e eu queria fazer ali uma renda extra. E daí que eu entrei aqui na internet, né, e pesquisei aquela famosa frase, né? Como ganhar dinheiro online. E eu já tentei, assim, fazer muita coisa, né? Muita gente falava que você tinha que se inscrever em algum site para ganhar dinheiro, resolvendo algumas tarefas, respondendo algumas pesquisas, jogando alguns jogos. E eu já testei tudo isso. Só que nada disso funcionou. Até que eu descobri o YouTube. E com o YouTube eu também fiz vários canais que não funcionaram, até que eu fiz um, né? Eu fiz um canal de quiz e que ele começou a funcionar. E eu vi que trabalhar ali em casa, no home office, num projeto que era meu, era muito bom, porque eu me sentia mais valorizado. Eu sentia que o YouTube me valorizava muito mais que aqueles empregos de CLT e que o meu emprego concursado. E assim, eu ganhava muito mais mesmo, trabalhando na internet, do que trabalhando como inspetor escolar. E daí eu comecei a pensar, será que vale a pena eu ficar aqui mesmo? Naquele momento, eu queria sair da corrida de ratos. E muita gente vive nessa corrida de ratos. A corrida de rato, ela é meio que um ciclo vicioso. Por quê? Porque você trabalha para pagar as suas contas, ganha o dinheiro e esse dinheiro já vai para as dívidas, né? Muitas pessoas brincam e falam que pega um salário com uma mão
e com a outra já dá para as dívidas para o cartão de crédito e elas ficam zeradas. E daí precisam de mais dinheiro e para isso tem que trabalhar mais. E aí vira esse ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair dele. Ou seja, as pessoas trabalham cada vez mais, trabalham e trabalham, mas continuam presas nesse ciclo de despesas, de dívidas, de estilo de vida consumista e não constrói riqueza de verdade. E outra coisa, vive cansada, vive estressada, não consegue ter tempo de qualidade para a família, para os amigos, para ela mesma, não consegue ter ali aquele tempo de lazer, não consegue ter tempo para cuidar da sua própria saúde física e mental, ao qual o seu trabalho já destruiu faz tempo. Quantos trabalhos que as pessoas têm que acordar cedo, de madrugada, umas 4 horas da manhã, e pegar um ônibus lotado para ir para o seu trabalho, né? E gastam ali em torno de 1 hora, 2 horas de trajeto para ir e depois para voltar. E quando chega em casa, não tem disposição para nada. Não tem liberdade de horário, não tem liberdade geográfica, não tem liberdade financeira. A pessoa tem que depender de esperar vir as férias. E muitas das vezes isso nem acontece. Ela não pode escolher o horário que ela vai trabalhar. Por exemplo, se você quer trabalhar de tarde e de noite, mas o seu turno começa de manhã, azar o seu. Você vai ter que trabalhar desde manhã, de tarde até a noite. E muitas das vezes o seu patrão, ele pede para você ficar até tarde, depois da hora, e no outro dia você tem que chegar cedo. Não pode chegar tarde, não. No outro dia tem que chegar na hora. Então, assim, eu cansei disso. Eu queria algo que era só meu. Eu queria algo a mais. Eu queria ter liberdade em todos os sentidos. E como o YouTube, ele já me valorizava mais do que a prefeitura, mais que o trabalho de inspetor escolar, então eu saí. Eu simplesmente saí. Eu larguei o meu emprego na prefeitura porque o YouTube me valorizava muito mais em todos os sentidos. E assim, a primeira coisa que eu pensei muito, que eu refleti muito antes de largar o emprego, foi o seguinte, que não vale a pena você trabalhar para enriquecer os outros, para enriquecer o seu patrão. Tem gente que passa 35 anos da sua vida se dedicando aos projetos de outras pessoas, se dedicando aos sonhos e às metas de outras pessoas. E imagina o retorno que você ganharia se, ao invés de você passar 35 anos da sua vida enriquecendo os outros, enriquecendo o seu patrão, se você dedicasse esse tempo para você mesmo, para os seus projetos, para se enriquecer. E assim, você vender o seu trabalho para alguém por um determinado tempo ali, eu até concordo com você, eu até te entendo, para mim faz sentido, porque as pessoas quando estão começando em algum negócio, antes de começar, elas têm que, o quê? Aprender. E para aprender, nada melhor do que você praticar na empresa dos outros, né? E você ver como funcionam as coisas na empresa dos outros. Até porque ser empresário, construir uma marca, não é fácil. Você tem que estudar muito antes de você fazer isso. Aí beleza, mas assim, você gastar todo o seu tempo de vida trabalhando no projeto dos outros, no sonho dos outros, enriquecendo as outras pessoas por toda a sua vida, aí eu já não vejo mais sentido. Porque tempo, pessoal, é o ativo mais precioso que a gente tem. E assim, quando eu comecei a trabalhar no meu próprio negócio, eu pude observar que eu estava ganhando muito mais do que quando eu estava trabalhando para outras pessoas. E olha que eu estava trabalhando de casa. Eu mesmo fazia os meus horários. Eu mesmo determinava em que períodos do ano eu teria férias. Ou seja, eu tinha mais dinheiro, mais liberdade, mais saúde mental, mais tempo, mais férias e mais motivação
para trabalhar. A outra coisa que eu estava refletindo e que eu quero compartilhar com vocês é que você pode, no seu emprego, ser substituído a qualquer momento, assim, ó, num piscar de olhos. A coisa mais fácil que tem hoje em dia é o seu empregador achar uma mão de obra que seja melhor do que a sua, melhor do que a minha, porque a gente não é insubstituível. Hoje te tiram do seu cargo e até no mesmo dia já colocam uma pessoa no seu lugar. Até porque hoje em dia existe ali o chamado exército de reserva, né? Que são pessoas que estão desempregadas e que estão doidas para entrar em um emprego qualquer emprego, qualquer subemprego, elas vão aceitar porque elas estão precisando muito, porque elas estão ali muito tempo desempregadas. Então elas aceitam qualquer coisa. Ou seja, você não tem garantia nenhuma. Você pode ser substituído hoje mesmo ali no seu emprego. E se você está num subemprego que não exige qualificação para você trabalhar, para exercer o seu cargo, aí mesmo que você vai ser substituído assim, ó, num piscar de olhos. Então, se você ficar dependendo desse emprego a vida toda, você pode acabar se dando mal. Até porque o INSS, ele está quebrando a cada dia mais. E as pessoas que se aposentam pelo INSS, elas ganham pouquíssimo dinheiro. E muitas delas, quando elas se aposentam, elas têm que continuar trabalhando para complementar a sua renda mensal. E assim, muitas das vezes, mesmo você sendo um bom funcionário, mesmo assim você é mandado embora, você é substituído por outra pessoa. Daí imagina, você fica 10, 15 anos em uma empresa e é assim que ela te recompensa? Mas se você cria um negócio próprio, que agrega valor na vida das pessoas, é muito difícil você ser descartado de uma hora para outra, de um dia para o outro. E além disso, aqui no digital, você pode criar várias fontes de renda. Você pode ter renda extra ali vindo de sites, pode ter renda extra vindo de blogs, vindo de redes sociais, vindo de patrocinadores. Ou seja, você pode ter 2, 3, 5, 8, 10 renda extra para você. E com isso, você pode realizar os seus sonhos, você pode ter mais tempo com a família, com os amigos, pode fazer o que você gosta, pode criar, pode aprender novos hobbies, você pode cuidar mais da sua saúde mental, da sua saúde física, pode fazer mais caminhadas, mais corridas, ir mais à academia. E isso são coisas que você não teria trabalhando na CLT. Seria muito difícil você ter isso, entendeu? Ter tempo de qualidade para fazer qualquer coisa, ter liberdade geográfica para fazer qualquer coisa. Não. Aqui você não teria. Você dependeria de só uma fonte de renda. Até porque você chegaria tarde em casa e seria um sacrifício, uma luta muito grande você conseguir uma só renda extra. Então, seria muito difícil. Então, eu percebi uma coisa, ter o próprio negócio é muito importante. E quando eu falo de você criar o seu negócio, eu não estou falando de negócios físicos, não. De você criar um ponto de venda, sei lá, uma loja de roupa aí e começar a vender as suas roupas. Não, eu estou falando de você criar uma marca pessoal aqui no digital. De você criar um perfil em redes sociais, de você criar um perfil aqui no YouTube ou no Instagram, no TikTok e fazer conteúdo para esses perfis, de você ter a sua audiência, porque quem tem audiência tem grana no bolso. Por quê? Porque os patrocinadores, eles vão enxergar o seu canal como uma fonte de dinheiro. Então eles vão te pagar para você anunciar o produto deles. E além do dinheiro que você pode receber desses patrocinadores, você com a sua marca, com a sua autoridade, você pode criar os seus próprios cursos online e divulgar para os seus seguidores. Você pode criar os seus próprios e-books e vender para os seus seguidores. Você pode criar um site, pode criar um aplicativo. Por isso que eu falo, a audiência é muito importante.
Se você tem audiência, você tem patrocinadores querendo fechar com você a qualquer momento. E daí, quando você tiver a sua audiência, aí sim que vai dar para você vender as suas roupas, vender os seus produtos, vender as suas canecas, as suas camisetas. Aí vai se tornar muito mais fácil de você realizar as suas vendas, porque você vai se transformar em uma autoridade. As pessoas já vão te conhecer, já vão confiar no seu trabalho. E assim, com pouco investimento, você já pode trabalhar, você já pode começar aqui no YouTube ou em alguma outra rede social da sua preferência e começar a conquistar os seus seguidores para ter essa audiência que vai atrair os patrocinadores, que vai fazer os seus seguidores comprar os seus produtos. Então, olha só a escalabilidade que isso tem, o potencial que isso tem. Então, se você está insatisfeito com a sua rotina, não tem tempo para nada, vive cansado ou cansada, não tem progressão salarial, então é o momento de você pensar em algo novo para a sua vida. Crie algo na internet. Se você não tem nenhuma habilidade, obtenha ela aqui na internet. Tem cursos gratuitos de tudo o que você imaginar aqui mesmo no YouTube. É só você peneirar aqui. Pessoal, tudo é treinável e bom a gente se torna. Se você não é bom na sua comunicação, por exemplo, você pode comprar livros que treinem essa habilidade em você. Você pode ver vídeos que treinem essa habilidade em você. E no início, tudo é difícil mesmo, mas depois, com o tempo, você vai pegando as manhas, você vai pegando a prática do negócio. E assim, o primeiro passo para você mudar a sua vida financeira no trabalho é realmente você ficar insatisfeito mesmo com a sua vida. Você tem que ficar muito insatisfeito com o seu trabalho mesmo. Você tem que ficar muito satisfeito por não ter tempo para nada. Se você está insatisfeito, isso é um bom sinal, né? Sabe, porque tem muita gente que já está acomodado, que já aceitou a vida como ela está, que não vê possibilidade de crescimento. Mas você não. Eu sei que você está nesse vídeo até agora porque você tem um compromisso consigo mesmo de crescer, de mudar a sua vida profissional de uma vez por todas. E isso é um bom sinal. A partir daí, a mudança vem na força do ódio, na base do ódio mesmo. Bem, pessoal, e antes de encerrar o vídeo, eu quero te mostrar aqui um livro que eu li e que mudou a minha vida. Nele diz que você não precisa ser um gênio para mostrar o seu trabalho e ganhar muito dinheiro com ele. O livro que eu estou falando é o Mostre o Seu Trabalho. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, no primeiro comentário aqui fixado, para você dar uma olhada depois. Bem, pessoal, por hoje é só e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.